Nós temos como nossa convidada a nossa irmã, Ana Teresa Camasmie, que já é assim, bastante conhecida de todos, né? E que eu vou ler aqui o currículo. Não precisa? Mas é bom, para que todos saibam com quem nós iremos conversar no Espiritismo, sobre o Espiritismo no dia de hoje. Ela tem um doutorado em Psicologia Clínica e mestrado em Filosofia. É psicoterapeuta Ana Teresa Camasmie, que está vinculada ao Centro Espírita Tarefeiros do Bem, localizado no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, que ela participa, tem uma atividade lá bastante especial. É autora de alguns livros, Palavras para a Alma e Caminha para a Vida Te Encontra. Ana é responsável por conduzir os atendimentos fraternos, fornecer passes e ministrar treinamentos essenciais para os novos colaboradores da instituição. Além de suas atividades no centro, é uma presença ativa em diversos congressos, em diversas palestras, sejam nacionais e sejam também internacionais. Então eu convido agora a nossa irmã para fazer a apresentação ao público que nos assiste aqui presente e aqueles no formato virtual. Boa noite, meus amigos. É um prazer estarmos juntos novamente. Já estive com vocês online algumas vezes, outras aqui presencial. Que a gente possa ter um encontro, né, de corações hoje. Obrigada. Então, podemos dar início à nossa reunião, Ana? Vamos lá, então. Como o Espiritismo vê as doenças consideradas genéticas? Então, a gente pode pensar nas doenças... Vamos pensar nas doenças como um todo, né? As doenças genéticas, elas se aproximam do que a gente chama as expiações. Nada genético acontece sem que seja uma necessidade do espírito. Então, nós que temos essa perspectiva espiritual, que somos espíritos milenares, reencarnantes há muito tempo, a gente já entendeu que as doenças têm a sua gênese no espírito. E o corpo manifesta. E a maneira como a gente vai lidar com os adoecimentos da gente, se é revoltado, se é aproveitando o aprendizado que pode vir dele, que faz toda a diferença no nosso amadurecimento espiritual. Então, a finalidade da gente passar por um adoecimento hereditário, seja a causa, né, física, essa ou alguma outra, é quem a gente se torna, quem a gente se transforma, atravessando essa experiência, que às vezes é muito dolorosa mesmo. As doenças que não têm causa genética, que tenham sido pelo modo como a gente lida com a vida, pelo modo como a gente cuida do corpo, aí é uma outra coisa. Aí não se trata de uma expiação. Aí se trata de uma prova, ou seja, é algo mais leve, algo que a gente tem maior liberdade de escolha, e a maneira como a gente vai lidar com ela também vai configurar o nosso amadurecimento. Muitas vezes o espírito experimenta muito arrependimento pela maneira como lidou com seu corpo, pelo descuido, pela negligência, pela falta de atenção, pelo abuso de seus órgãos, né? Tudo isso a gente colhe os frutos, né? Por isso que a gente diz que a semeadura nossa, ela é livre, e a colheita se torna obrigatória, não por punição, mas porque todos os atos têm consequências, e nós somos responsáveis pelas consequências. Então, vamos cuidar desse nosso corpo tão sagrado, e a gente estamos vendo com olhos claros, né, como que o Divaldo está atravessando tudo isso, como ele é atento e cuidadoso com seu corpo, para que o espírito tenha mais chance de estar aqui na Terra, com melhor condição de atravessar a sua experiência. Muito bem, Ana Teresa. Dando continuidade a essa mesma sua resposta, tem uma questão que foi apresentada relativamente a esse assunto. É verdade ou não a afirmação abaixo?
toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Gostaria de aprofundar esta afirmação. Nós somos todos aqui estudantes. Estudantes, estamos no educandário. A Terra é um educandário, né? E nós vamos lentamente, muito lentamente, existência após existência, nos aperfeiçoando nos aspectos morais, no desenvolvimento espiritual, né? Como todo aluno, tem que sempre fazer uma prova, né? Existe a necessidade da prova para saber se você está capacitado naquilo que você desenvolveu o seu aprendizado. Desde o jardim de infância até a faculdade, as graduações superiores, nós temos as provas, né? O que são as provas? As dificuldades da vida, né? Naquele momento que você tem que fazer uma escolha. Às vezes, uma escolha difícil, isso é uma prova. Você, então, tem que saber responder bem aquilo que foi questionado, né? Usualmente, antes de reencarnarmos, nós nos preparamos para as diversas provas que teremos durante o transcurso da vida, né? E deixamos algumas provas para condutas, às vezes irresponsáveis, alguns aspectos das nossas fraquezas morais, das nossas más inclinações, como dizia o nosso orientador, Allan Kardec. Nós temos muitas más inclinações. Então, neste momento, surgem as dificuldades para serem enfrentadas por nós, né? Isto é no desenvolvimento normal da existência. Quando você tem uma conduta reprochável, em diversas existências ou diversas vezes, que se repete continuamente, e você não consegue ajustar, surge então uma expiação, né? É uma dificuldade que você vai ter naquele aspecto que você não se comportou bem. Digamos um exemplo assim: você é muito inteligente, mas não usa a inteligência para o bem, né? Usa a inteligência para conseguir senhas, entra nos sites, você é um grande hacker, né? A outra existência você vem de novo com aquela inteligência exuberante e continua utilizando mal. Pode ser que na próxima você não venha com essa inteligência. Ela fica obliterada e você não consegue manifestar o potencial do seu espírito. Fica com a mente como se fosse nebulosa, sem condições, né? E nos aspectos físicos também pode acontecer dificuldades nos mais diversos âmbitos, né, da nossa saúde física e da saúde mental. Então, está justo, e assim nós temos nos aperfeiçoando, e as provas são necessárias para que a gente consiga realmente ajustar o caminho, né, corrigir as nossas más inclinações em algumas ocasiões. De Luiz Brito, sobre o sofrimento. Quanto tempo dura um sofrimento? Essa pergunta foi uma pessoa que me fez certa vez, quando eu estava num evento que eu estava fotografando livros. Ele não tinha livro nenhum na mão, e quando ele me encontrou, ele perguntou: quanto tempo dura um sofrimento? E me tocou muito essa pergunta, porque ele tinha os olhos muito sofridos, e eu percebi que para ele estava muito difícil atravessar aquele sofrimento. Então, segundo a Joana de Ângeles, ontem quem esteve aqui me viu explicando sobre isso, a gente pode fazer o sofrimento do sofrimento. Então, tem aquele, por exemplo, aquele adoecimento físico, ou aquela dificuldade financeira, ou um problema familiar, seja lá qual o sofrimento que você esteja passando, que faz parte da experiência evolutiva de todos nós que estamos num planeta de provas e expiações. E a maneira como você lida com esse sofrimento, você pode fazer o sofrimento do sofrimento. Porque se você lida com isso, se achando vítima das circunstâncias,
achando que você não merecia passar por isso, que você não entende por que está acontecendo isso, porque você é uma boa pessoa, porque você fez tudo direitinho, se você ainda está nesse lugar queixoso, reclamão, ou então se você ficou com o coração endurecido por causa disso, isso é sofrimento do sofrimento, porque você agregou, você sobrecarregou a experiência que já é difícil com esse estado emocional e espiritual. Então, quanto tempo vai durar seu sofrimento? O tempo que você continuar fazendo o sofrimento do sofrimento. Então, quanto tempo você vai levar para concordar que você está passando por isso? Porque a sua revolta não modifica, não faz desaparecer o que está te acontecendo. Então, quanto mais você tiver condição de dizer sim para isso que está te acontecendo, está acontecendo isso na minha vida, e eu vou encontrar os melhores recursos, as melhores condições para poder atravessar, vou tirar o melhor proveito de aprendizado para mim, quem sabe um dia eu vou entender por inteiro o porquê, mas enquanto eu não sei porquê, eu vou enfrentar isso, eu vou cuidar disso, eu vou aprender com isso. Aí sim, o sofrimento tende a diminuir tanto de intensidade quanto de duração. Então, quanto tempo leva um sofrimento? O tempo que você demorar para aceitar. Você dá uma olhadinha aqui nessas duas. Uma pergunta do público presente também. Como o Espiritismo auxilia na separação? Meu filho fez a passagem há 2 anos. Esta pergunta, ela sempre me reporta a presença do Divaldo. E ele me falava que ele tinha muita dificuldade de responder. Quando uma mãe se aproximava dele e falava justamente desse assunto. Ana Teresa deu um belo depoimento outro dia a respeito desse assunto. Mas não foi nem depoimento, foi uma palestra, né? Que ela falou sobre esse assunto. Então é muito difícil responder e apresentar um consolo, né? Como nas religiões, não é porque Deus quer. Veja, existem 2 fatalidades na vida. Nascer é uma fatalidade. Você vai nascer diversas vezes, queira ou não, você vai reencarnar. Queira ou não, né? Ou vai ser de uma forma compulsória, ou vai ser por opção própria. E você vai morrer diversas vezes. Nós já morremos milhares de vezes. Milhares. Não é 1, 2, 3, 4, 100. Milhares de vezes. Nós já desencarnamos. Então não podemos ter medo da morte. E esse é um acontecimento fatal. Você nasce e já sabe que vai morrer. Não tem opção, né? Muitas vezes, o espírito, nesse âmbito da programação espiritual dele, ele escolhe a forma que vai morrer e quando. Mais ou menos, não existe um destino reto. Como se fosse uma linha reta que a gente não tem a opção do livre-arbítrio. A gente pode modificar, alterar, né? Mas já vem programado, né? Uma vida curta, de poucos meses, poucos anos, né? Então, eu diria assim que os filhos não são nossos filhos. Tem uma palestra lindíssima do Divaldo sobre esse assunto, lindíssima, se chama Pérola de Ufir. Quem quiser consulte no Espiritismo Play, é linda, fala muito bem sobre isso. E outro dia ele fez uma palestra que ele recordou essa história da Pérola de Ufir. Então os filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, empréstimos divinos, para que nós os aperfeiçoemos e os eduquemos, né? Mas pode ser que por uma programação no mundo espiritual, ele nos anteceda, o que não é o normal. Não é o normal. Normal é os pais irem primeiro do que os filhos. Mas quantas vezes acontece dos filhos irem antes dos pais, né? Nós não podemos reclamar de Deus, nem questionar, né? Porque foi uma escolha do filho. Ele quis que fosse assim, né? Mas consolo direto, por mais que eu diga, não existe palavras que tragam o consolo, né? Até eu pediria que a Ana complementasse o que eu falei aqui.
porque ela teve essa experiência, né? Então, eu solicito a ela que continue. Eu ia te pedir para falar um pouquinho. Eu acho que isso está falando do segundo tipo de sofrimento que a Joana de Ângeles fala no livro Plenitude. O primeiro é o sofrimento do sofrimento, que eu acabei de falar. Esse tipo de sofrimento pela perda de entes queridos é sofrimento da impermanência. É quando é difícil para nós suportar que aqui, na vida corpórea, tudo é impermanente. Tudo nosso aqui é passageiro. Os nossos relacionamentos, as nossas condições físicas, sociais, financeiras, todas são passageiras. Por isso que nós temos uma tendência ao apego, porque a gente não concorda com isso. Nós não temos maturidade ainda suficiente para lidar com a impermanência de modo livre. Então, como é que a gente lida com a impermanência? A gente se apega. Então, a gente diz que é meu filho, a gente fala até meu ex-marido, né? Então, a gente tem uma dificuldade imensa. Minha ex-mulher também. Então, nós temos muita dificuldade de lidar com esse pulso natural da vida, do ir e vir. Vem eu que seguro, eu quero reter. Então, eu quero reter a juventude, eu quero reter minha condição, eu quero reter os meus afetos, tudo a gente quer reter. Temos dificuldade de lidar com os vazios, com as marés vazantes. Nós queremos tudo o tempo inteiro, pleno, cheio, satisfeito. Nós somos, de certa forma, compulsivos, porque a gente não suporta as faltas. Então, a perda de entes queridos nos ajuda a dar esse salto moral de aprender a lidar com a impermanência da vida corpórea. Aqui não é o nosso lar definitivo. Nosso lar definitivo é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Vamos reencarnar muitas vezes até o momento que a gente não precisar mais. Que a nossa evolução vai ser de tal tamanho que não vamos precisar desse tipo de experiência. A gente precisa reencarnar, porque nesse nosso nível moral a gente precisa aprender limites. A vida corpórea tem isso como essência. Para nós, assim, um aprendizado gigante. A vida corpórea ensina limite o tempo todo. Limite de tempo, limite de recursos, limite do corpo, limite do pensamento, limite de tudo. A gente queria que não tivesse limite. E a gente ainda acha que liberdade é não ter limite. Só que é exatamente o contrário. Aquele que lida saudavelmente com os limites, esse é livre. Então, quem teve perda, gente queridos, vai ter que dar esse salto da impermanência. Geralmente vai para o outro lado. Então, agora também não me envolvo com mais nada para não sentir a dor da perda. É imaturidade moral do mesmo jeito, tanto quanto aquele que se apega. Desapego não é não se envolver, é saber se envolver. Então, quando a gente vai aprendendo essas medidas, que é um processo de amadurecimento moral, a gente vai compreendendo que são camadas de compreensão, camadas de entendimento. A gente não tem 3 revelações? Então, a gente precisou da primeira para poder aprender a segunda, para poder alcançar a terceira. A gente não tinha amadurecimento espiritual na época da primeira revelação para ir para a terceira. Nós precisamos, não é? Ir galgando um pedacinho depois do outro para a gente chegar lá. Então, quando a gente está vivenciando o luto, também vão ter camadas de cura. Porque a gente precisa desses tempos, tanto para aprender, para crescer, para se desenvolver, tanto quanto para lidar com essas perdas que fazem parte do nosso processo evolutivo. Obrigado, Ana Tereza. Eu faço prece, oro, mas sempre me pergunto se estou sendo ouvido. Como acreditar que a oração está sendo escutada? Peço para falar um pouco sobre esse assunto. Quando eu ouvi essa pergunta, eu me lembrei de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que o nome dele é Nas Fronteiras da Loucura. É um livro apropriado para essa época que nós vamos entrar no início do próximo ano, que é o Carnaval, né? Aqueles que querem entender o Carnaval sob o aspecto da ótica espírita, leiam Nas Fronteiras da Loucura, né? E no Rio de Janeiro, nos idos passados, durante as festividades de Momo, naquela cidade, há um episódio ali que fala da montagem de uma estrutura
que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante prepara, como se fosse uma estação receptora das preces e das orações que são desenvolvidas durante o trânsito do período do carnaval. Então, essas antenas especiais desenvolvidas pelo mundo espiritual captam estas pessoas em estado de oração, de angústia, ou mesmo de prece, e eram atendidos por essa equipe, né, que ia até o local onde estava sendo originado as preces e as orações. Então, quando nós oramos, todas as nossas orações são escutadas por Deus. Todas. Né? Porque Deus está aqui. Está no ar que você aspira. Está na respiração que você expira. O seu pensamento é compartilhado com a divindade. Ele sabe tudo o que você pensa, tudo o que você passa, tudo o que você faz. Não existe local onde você se esconda que não esteja Deus contigo. Em todos os momentos, em todas as situações, né? Então, quando você não precisa fazer uma prece longa, só diz assim, Senhor, ele já ouviu, já percebeu o que você quis dizer para ele, já compreende a situação que você está vivendo. Então, orar é conversar. Você pode estar no ônibus, está orando. Trabalhar é orar também, né? Então, a oração, ela pode ser feita do modo contrito. Você vai num quarto, se fecha no quarto, se prepara para orar. Ótimo. Precisa ser ajoelhado? Deus não está preocupado se você está ajoelhado ou não. Ele não se preocupa com isso. O importante é a comunicação com a divindade, né? Elevar o nosso pensamento a Deus, expressar as nossas emoções. Agradecer, sempre, em primeiro lugar, pela vida que Ele nos deu, pelas condições que nos dá, pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio, pela família, pela saúde, pelo bem-estar, e mesmo pelas dificuldades que você enfrenta. Porque se não fossem as dificuldades que você enfrenta, você não evoluiria, ficaria sempre estacionário. Nós estamos sempre vencendo, porque nós estamos sempre tendo dificuldades. Todos os dias eu agradeço a Deus, justamente por isto, pelas dificuldades que me chegam, porque é com elas que eu aprendo e que eu vou evoluindo. Então, ore sempre, que você sempre será escutado, sempre, 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 em qualquer situação. Nós estamos aqui agora orando, entrando em comunicação com Deus, né? Então, Ana, a próxima, uma pergunta sobre meditação. A meditação reta é a 8ª peça do leme e parece ser o que mais nos aproxima de Deus, da nossa centelha divina. Nos ensine pelo menos os primeiros passos para realmente alcançar, entrar em meditação, que é um estado tão complicado de emparelhar. Essa pergunta tem a ver com o nosso encontro de ontem, que eu mostrei os 8 passos que Buda ensina e que Joana de Ângeles trouxe no livro Plenitude. Então, o 8º passo é a meditação reta. É você fazer uma meditação com critérios cada vez melhores, né, para você se conectar com Deus, que tem a ver com a resposta que o Mário acabou de dar aqui sobre a prece. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a prece, e tem uma coisa curiosa na resposta dos Espíritos, em que os Espíritos vão dizer que a prece deveria ser um método de autoconhecimento, no sentido de que quando você faz a prece, geralmente a nossa prece tem uns pedidos, então é aquele momento que você pensa assim, eu não vou pedir um carro do ano na minha prece, né? O que é que a gente deve pedir na prece? Então, a gente deve pedir clareza para alguma coisa que ainda não está, você não está entendendo o que está te acontecendo, ou clareza de algum caminho. Você pode pedir orientação diante de alguma coisa que você está precisando proceder.
Você pode pedir assistência dos bons espíritos. Eu vou fazer uma cirurgia, peço assistência dos bons espíritos para auxiliar os meus médicos, né? Então, a gente pode pedir sim e deve, desde que esses pedidos sejam pedidos essenciais, que nos ajudem ao nosso crescimento e aprimoramento. Podemos pedir alívio para nossas almas, né? Então, meditar não deixa de ser uma prece. Meditar é um estado de conexão com Deus, porque nós estamos mergulhados em Deus. Só que a gente se esquece desse mergulho. Parece que Deus está num lugar muito longe, quando, na verdade, nós somos constituídos disso. Então, quando eu fecho um pouquinho os olhos e vou refletir um pouco sobre como foi meu dia e o que eu estou precisando hoje, o que eu estou necessitando nesse momento, isso é a sua prece. Se você tem dificuldades de parar, porque tem muitas pessoas agitadas, corporalmente agitadas, um estado de ansiedade muito grande, utiliza alguns recursos para te ajudar. É uma música que te ajuda a sair da agitação? Você bota uma musiquinha calma e te ajuda a diminuir sua frequência? É cuidar de uma planta que diminui sua agitação, mexer com a terra? É tomar um banho quente que te ajuda, ou um banho frio? É um chazinho? O que te ajuda a sair da agitação para que você possa relaxar um pouco? E não é dormir? É relaxar a agitação, porque você começa a prece e pensa, eu tenho que pagar a conta de luz, eu ainda não coloquei comida para o cachorro, eu tenho que trancar a porta, a sua prece já perdeu a eficácia, né? Então, quando na pergunta disse assim, como saber se está sendo ouvido? É que a gente quer coisas concretas. Como saber se eu estou meditando direito? A gente quer coisas concretas. A ação da prece é sutil. Você vai tendo recursos incríveis. Você acaba de fazer uma prece, você não está na mesma vibração que você se encontrava desde o momento em que você começou. Então, a prece não é um ritual, ela é recurso de conexão. Então, eu posso fazer, como o Mário colocou, eu posso fazer uma prece no ônibus, posso fazer uma prece andando, posso fazer prece em qualquer lugar. O que muda é a sua conexão, com a estação que você sintoniza, porque Deus está esperando. E é muito importante saber que os espíritos de luz, eles não invadem os nossos pensamentos. Eles esperam a nossa conexão. Então, eles sabem o que a gente precisa? Sabem. Mas o passo precisa ser nosso. Então, meditação diária é uma grande vacina para a gente. Fazer preces sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento, que você está precisando acalmar a sua mente, precisando de ajuda e de conexão com Deus. Também quero acrescentar que fazer preces afirma o seu lugar de criatura de Deus. Isso para nós é muito importante e essencial. Muito bem, Ana. Uma pergunta do público também. Como a espiritualidade explica a homossexualidade? Divaldo usualmente ia visitar Chico Xavier, a quem ele tinha e tem o maior respeito. Em uma dessas idas, ele levou um livro no bolso, né? Mas não falou nada para o Chico. Mas o Chico percebeu, né? Percebeu o conteúdo do livro. E na reunião que tiveram depois, na reunião mediúnica, que o Divaldo participava, enquanto o Chico Xavier fazia as psicografias para o público, ele recebeu depois de Emmanuel o prefácio desse livro, que se chama Loucura e Obsessão. E o Chico disse assim para o Divaldo, esse é um dos livros, um dos assuntos que eu muito gostaria de ter escrito, ou ter transformado numa mensagem, ou que tivesse escrito esse tema desse livro. Esse livro, Loucura e Obsessão, ele praticamente centraliza o assunto na Umbanda. Na Umbanda. Fala de um centro espírita, numa cidade que imagino que tenha sido o Rio de Janeiro, né? Fala da irmã Hermenenciana, que era um espírito da corte inglesa, mas que se apresentava agora como se fosse um espírito muito simples,
como se fosse um preto velho, digamos assim, e que trabalhava nessa casa de Umbanda. E a irmã Erimeneciana tratava de diversos assuntos das pessoas que iam buscar orientação. O médium era um pedreiro, né? Mas tinha uma mediunidade espetacular, uma mediunidade assim inconsciente, e fazia o trabalho na casa, né? E num dos casos que cita no livro, porque esse livro são visitas que Dr. Bezerra de Menezes, junto com o Manuel Filomeno Miranda, vão a esta casa de Umbanda para ver os atendimentos que são ali realizados. Num desses atendimentos, eles tratam de um jovem homossexual, chamava Lício, né? Lício. E o Lício tinha um grande drama em relação à homossexualidade. E ele queria vencer, né, ou uma explicação para aquele momento que ele vivia, que ele não tinha como explicar essa manifestação que ele sentia. Ele disse que se olhava no espelho, ele via ali uma alma feminina. Ele sabia que era homem, mas ele via a alma dele feminina. O comportamento dele, as ideias eram femininas. E ele foi buscar, junto à irmã de Menecina, uma orientação. E ela disse assim, nos primeiros capítulos: meu filho, nós teremos um trabalho muito longo, muito profundo, mas que você poderá vencer, se você quiser. Aí ele conta a história dele, como é que ele foi iniciado pelo tio, quando tinha 12 anos. E as diversas experiências que ele teve dos relacionamentos. Aí Dr. Bezerra de Menezes, num desdobramento que fez com Lício, explicou as diversas reencarnações de Lício, desde a época de Catarina de Médicis, na França, as experiências. Ele reencarnou em São Paulo, no interior de São Paulo, também como mulher e esposa de um fazendeiro, na época do café, né? Então mostra as diversas reencarnações de Lício, as diversas reencarnações que ele tinha femininas, e em todas essas reencarnações ele não soube se comportar com dignidade. Traiu o marido quando era em São Paulo, né? Teve uma experiência também na França desastrosa, era casada com um homem importante da corte, também teve um desvio, foi para a prostituição. Então teve diversas sequências de existência no formato feminino. E aí veio a expiação. Ele estava com a alma feminina e o corpo masculino. E pode ser vice-versa também, né? Então eu recomendo, leia esse livro, Loucura e Obsessão. É uma história lindíssima, emocionante. E o esforço que esse rapaz fez para vencer, digamos assim, a sexualidade dele, né? Na doutrina espírita nós entendemos que a homossexualidade ou a heterossexualidade é uma função sexual, né? O mau uso é que traz a questão para a pessoa. Tem uma bela posição da benfeitora Joana de Anjos, quando ela diz assim, que o sexo está no local certo, abaixo do cérebro. É a mente que manda no sexo, não é o sexo que manda na mente. Então, toda a função sexual passa pela mente. Então, nós temos que aprender a dominar as nossas más inclinações, quando nós conseguimos controlar os nossos pensamentos e a nossa mente, né? Mas leia uma história de Lício, lindíssima, uma bela lição de vida para todos nós. Vamos aqui a uma pergunta sobre anemia falciforme, que é uma pergunta relativamente àquela que foi feita há pouco, sobre as doenças genéticas, né? Esta enfermidade é prova ou é expiação? Toda experiência
que tem longa duração e que eu não tenho liberdade sobre ela, mas eu sou obrigado a lidar com ela, nós estamos diante de uma expiação. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, as causas das expiações estão em outra existência, em que a gente já passou pelo arrependimento e estamos agora aprendendo a dar o próximo passo, que é o passo da reparação, da transformação. Toda vez que a gente está diante de uma experiência que ela é de curta duração, e ela tem como finalidade a aquisição moral, tem como finalidade você dar um passo, nós estamos diante das provas, como o Mário bem colocou aqui, que é para você confirmar e consolidar os seus aprendizados. Mas se você desliza muitas vezes na mesma história, esse deslize frequente, ele vai se agravando de uma tal maneira, enquanto consequências, que se torna uma expiação. E, nesse sentido, a Joana de Ângeles vai dizer que uma expiação tem como finalidade equilibrar o espírito diante das leis divinas. Então, não fiquem tão preocupados com essa nomenclatura. A diferença mesmo é como você experiencia as adversidades da sua vida. Você se torna escravo disso, vítima disso, ou você faz das suas experiências difíceis o passo de crescimento para a sua alma. Essa é a diferença. E é tudo isso que vai contar para o seu amadurecimento. E eu também gostaria de completar dizendo o seguinte para vocês, assim. No nosso nível evolutivo, o nosso amadurecimento ele não é linear. Tem assuntos na nossa alma que a gente já é muito bom, que a gente lida bem com aquele assunto, a gente já tira nota 10, chega à prova, a gente gabarita, tranquilo. Mas tem outros assuntos que a gente é criancinha neles. Nós respondemos a esses assuntos de uma maneira muito imatura. E fica até esquisito como é que eu posso tão maduramente lidar com um assunto de uma determinada grandeza e tão infantilmente em outros assuntos que não precisava ser assim. Então, com isso, você já vai perceber que nós temos sempre uma luta interior entre esses assuntos já amadurecidos e os assuntos que ainda falta passos para você dar. Então, nós precisamos dedicar especial atenção a esses assuntos que você é mais frágil para lidar com eles, mais suscetível para lidar com eles. Geralmente são os outros que percebem que você é frágil, antes da gente perceber que é. Então, uma grande dose de autoconhecimento e reflexão é necessário para a gente vencer isso. Muito bem, Ana. A Débora, aqui no YouTube, pergunta o seguinte: o que é o perdão? Às vezes penso que só saberemos perdoar nossos inimigos ou nossas faltas e falhas com a reencarnação e esquecimento do passado. Se é correto pensar assim? É muito interessante essa pergunta, porque eu me recordei de Allan Kardec. E ele mesmo diz que muitas vezes nós não temos condições de perdoar. Não conseguimos, né? Se você não consegue perdoar, então desculpe. Pelo menos desculpe, né? Não deseje o mal. Esse é o segredo. Não desejar o mal para o próximo. Ele vai seguir para a direita, eu vou seguir para a esquerda, né? E com o tempo é um grande companheiro, que ele vai diluindo as nossas emoções, os nossos rancores, né? E tudo na nossa vida que nos acontece, muitas vezes em relação a isto, a traições, as questões especiais num comportamento nosso, nós podemos receber justamente dessas pessoas também uma traição, né? Também uma calúnia, um falso testemunho, algo do gênero, e que nós sofremos não fisicamente, mas moralmente com aquela tipo de que nós sabemos que não é verdade, que a pessoa está mentindo, caluniando, e a calúnia é como penas ao vento. A gente solta, nunca mais vai conseguir juntar tudo, não?
Então, o perdão é um exercício. O Divaldo fez diversos workshops aqui, de manhã e tarde, de final de semana, só falando do perdão. E nunca acaba. Nunca acaba, né? O perdão não tem fim, né? É um exercício. É um exercício que nós vamos ter que fazer esse exercício diversas vezes, em diversas reencarnações, né? Pensemos no caso do Lício. Eu fico com o Lício na minha cabeça sempre, né? É uma história linda do Lício, né? Ele teve comportamentos e ele reencarnou com as pessoas na família para recompor o perdão necessário dele. As pessoas tinham que perdoá-lo pelos comportamentos que ele teve desastrosos no seu passado, né? Então, muitas vezes, na nossa família é que estão as nossas maiores dificuldades. Não é fora, não é na sociedade, não é na profissão, não é nos relacionamentos sociais, é na família. Na família estão os nossos desafios, e ali é onde nós precisamos exercer melhor o perdão, é na família, né? Não adianta querer salvar o mundo, ser um espírita excelente, salvador do mundo, se você não salvar a sua família. A família sempre em primeiro lugar. Número 1, deixe tudo e salve a família. Sempre assim, né? Vamos uma outra pergunta, então, Ana? Posso falar um pouquinho sobre Ela quer falar sobre o perdão. Vai dar uma palestra agora. Não. Você me segura. Se assim for, eu me lembrei de uma história. Primeiro que eu acho que assim, perdão é um assunto que tem a ver com justiça divina, sabe? Quando a gente não consegue perdoar, seja a si ou ao outro, é que a gente ainda não entendeu como é que a justiça divina funciona. A gente quer resolver essa justiça com as próprias mãos. Por isso que a gente começa com essa história de querer que o outro sofra tanto quanto eu sofri, e aí eu não saio dali, enfim, e me aprisiono. Perdão é um assunto de libertação. Então, a gente precisa se perdoar para se libertar. Precisa aprender a perdoar o outro para a gente se libertar. É sempre com você a questão. Então, eu queria contar uma história super pequena, eu juro que é pequena. Eu fazia parte de um grupo de fazer trabalhos manuais. E uma colega nossa foi morar no exterior. Então, no dia da despedida dela, eu levei um livro meu para se lembrar de mim na viagem, que eu a amo muito. E aí eu fiquei assim, poxa, mas eu vou levar para ela, não vou levar para as minhas outras amigas? Então, aí eu falei assim, bom, então eu vou levar um para cada um. Eu tinha lançado há pouco tempo, levei uma para cada um. Uma em especial, na hora que todas gostaram muito, eu fiz a dedicatória e tal, uma em especial disse assim, não, eu não quero. Eu não acredito muito em espiritismo, então não quero, não. Falei, tá tudo bem. Guardei, tá tudo. Fiquei bem, eu de verdade fiquei bem. Não fiquei mal com aquilo. Acho que ela tinha o direito de não gostar do assunto, está tudo certo. Achei até ela sincera. Passou-se um ano, minha gente, exatamente um ano. Ela falou, Ana, eu queria conversar com você uma coisa. Mas nesse um ano, a nossa amizade, para mim, não havia mudado nada, tá? E aí, eu quero conversar com você uma coisa. Eu queria lhe pedir perdão por aquele dia. Você tem que me dizer qual. O dia que você quis me dar o seu livro e eu te disse não. Eu fui para casa amargurada, me senti muito mal, porque eu não sou assim, eu não sei. Eu fui para casa sem saber por que eu lhe disse não. Eu lhe maltratei. Eu não senti assim, mas assim ela se sentiu. Eu lhe maltratei, eu disse não, eu fui mal educada e eu não consegui entender por que eu te disse não. E aí ela foi refletindo melhor sobre isso e descobriu o seguinte. Ela havia escrito um livro e a editora a qual ela tinha publicado faliu. E ela tinha a intenção, com esse livro, de doar aos amigos, entende? E isso não pôde acontecer. Ela ficou com um sonho morto pendurado na prateleira dela. Quando eu cheguei com o livro para doar aos meus amigos, essa situação voltou para o coração dela, mas ela não tinha refletido, ela simplesmente reagiu. É como se ela tivesse assim, ela queria viver o meu lugar, ela queria estar vivendo aquilo que eu estava vivendo. Então, por isso, lhe peço muitas desculpas, não tem nada a ver com você. Sou eu que sou mal resolvida com a minha história
com a editora, porque até hoje eu não pude fazer isso que eu tanto quis. E aí a gente se abraçou, a gente chorou junto, foi ótimo. Depois eu dei meu livro para ela, está tudo certo. E o que eu quero contar com isso? Há pessoas que nos ferem e não tem nada a ver com a gente. É um bolo da pessoa com ela mesma. Então a gente precisa aprender a não tomar para si o que não é comigo. E deixar com o outro o que é do outro. E mesmo se porventura o que o outro fez com você tem a ver com você mesmo, por algo que você não se comportou como deveria ou qualquer coisa, também deixa as consequências com ele. A justiça divina, gente, resolve tudo isso. A gente precisa confiar que os meios que a justiça divina trabalha não são os meios com os quais a gente, enquanto imaturos, resolve e trabalha. Então, evitemos esse lugar de algozes que às vezes a gente quer habitar, no intuito de fazer justiça. Pode ser que assim a gente esteja cometendo muitas injustiças. Então, cuida do seu coração e deixa as consequências com o outro, se você puder. Muito bem, Ana Teresa. Muito bom o dia de hoje. Vamos então agora dar início ao encerramento, lamentavelmente, da nossa reunião, que o tempo... Mas temos outros compromissos, né? Atingimos as 21 horas, né? Mas continuaremos na próxima quinta não, só daqui a 15 dias, né? Muito bem, então vamos agora, eu vou dar a palavra à Ana Teresa para ela fazer a despedida. Bom, meus amigos queridos, muito obrigada pelo nosso encontro, pela vibração, por essa presença, por esse carinho de vocês. Obrigado, Mário Sérgio, obrigado, Solange, pela companhia de vocês dois. Obrigado ao Divaldo, que está com a gente aqui em pensamento e coração, né? Muito obrigada à espiritualidade maior, que nos apoia sempre em todas as iniciativas do bem. É isso. Você falou muito bem, Ana, porque antes de ele ir para o hospital, ele disse assim, deixa aí na televisão preparado, que eu quero assistir hoje de noite. Então ele assistiu, eu tenho certeza que ele assistiu, né? Então nos preparar para a parte prática da doutrina espírita, que é a aplicação dos passes. Vamos convidar aí os médiuns passistas da casa para a aplicação dos passes coletivos. Senhor e Mestre Jesus, eis no momento especial da nossa reunião, o momento da prática espírita de aplicação dos passes. Lembremo-nos que Jesus muitos passes aplicou. Muitas vezes não erguia a mão, a sua mente poderosa era suficiente para atingir os males físicos e espirituais daqueles que dele se aproximavam. Senhor Jesus, vamos agora ter a conduta espírita, onde retiraremos de nós, os médiuns, as nossas melhores energias. E o que é necessário? A vontade. Temos a vontade de que essa energia saia de nós. Essa energia magnética, essa energia animal, que nós somos ricos e podamos transportar. Existe uma química entre o mundo espiritual e o mundo físico. Os bons espíritos manipulam as nossas energias, o nosso ectoplasma,
com a química e os elementos do mundo espiritual, transforma num fluido especial. Esse fluido se dilui sobre o ambiente e é absorvido por aqueles que querem e desejam e acreditam que essa energia é transmitida a nós. Não enxergamos a energia elétrica, nem o raio-x, nem os raios gama, nem os beta, nem as ondas da internet, mas elas existem. Por que não existem, então, a energia do mundo espiritual com o mundo físico? Elas existem e são ricas em grande profusão. Por isto, nós te agradecemos, Senhor, as boas energias deste ambiente. Rogamos que abençoes a água que expomos na entrada do nosso cenáculo, transformando uma solução medicamentosa, que quando levamos a água para casa e tomamos e sorvemos, ela nos ajuda na nossa recuperação física, na nossa saúde emocional. Os nomes dos encarnados, dos desencarnados, por eles rogamos as vossas bênçãos, ó Senhor, a vossa misericórdia. Vamos retornar daqui a pouco aos lares. Levemos essa riqueza dentro de nós, que as nossas palavras, ao chegarmos ao lar, para os nossos amigos, companheiros, seja enriquecida com amor. O amor que nos foi dado pelo mundo espiritual. Que as palavras sejam mansas, que a mansuetude seja o tom, que a docilidade flua naturalmente e possamos envolver com o nosso psiquismo aqueles que nos esperam e que nos amam, e aqueles que não nos amam também. Abençoa-nos, Senhor, despede-nos na vossa paz, e que a vossa paz permaneça conosco. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Sigamos em paz.